porque o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, Senhor, possa ouvir a Tua voz de uma maneira literal, Senhor. Eu quero que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos, ó Deus, a partir desta palavra, sermos diferentes e podemos provar daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, usa a Tua humilde serva, Senhor. O Senhor sabe que sem Ti eu não sou nada, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos ansiosos para Te ouvir. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá. Ok. Estava faltando errar a senha agora. Glória a Deus, aleluias. Esse é o ano da fé. Esse ano vai acontecer de tudo. Porque esse é o ano da fé. E esse ano nós vamos aumentar a nossa fé. E Deus vai nos ensinar, eu creio. Deus vai nos ensinar mês a mês, um pouquinho, doses homeopáticas a respeito da fé. E eu creio em nome de Jesus, que essa temática vai trazer algo poderoso para a igreja. Poderoso. As nossas expectativas estão extremamente altas sobre esse tema. E eu quero dizer para vocês que a minha oração é que nós possamos realmente, como estica um elástico, sabe? Como estica um elástico e até o ponto de estourar mesmo a nossa fé. Sabe que, eu não sei se, acho que foi falado isso anteriormente, mas nós dividimos o ano, ou o pastor Jackson, o nosso pastor, dividiu o ano em alguns subtemas. E nós estamos tratando mês a mês, um pouquinho, para que a gente entenda, desde a origem, desde o início, o que é a fé. E como a gente pode ter fé. Como a gente pode aumentar a nossa fé? E esse mês específico, ele falou a respeito sobre a fé que começa. A fé que começa. E eu estava buscando ao Senhor, a fé que começa. Como é que a fé começa? Como é que a fé começa? E é interessante porque o Senhor, de maneira muito clara, ele falou assim, vamos falar sobre ouvir. Ouvir. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos tão preocupados em falar. Comece por mim, amo falar. Nossa, eu começo a oração, eu não dou nem tempo para Deus. Você está querendo falar alguma coisa, eu vou falando. Oh Deus, vai liberando, vai abençoando, vai libertando, vai liberta o fulano, liberta o Beltrano, tira o fulano, não sei o quê. Quando vê, né? Então, o Senhor falou muito comigo a respeito de a fé que ouve. A fé que ouve. E como é importante. Como é importante ouvir a voz de Deus. Sabe, ao final dessa mensagem, Deus trouxe para mim uma experiência que nós tivemos. Provavelmente vocês passaram experiências parecidas, mas como o Senhor ministrou nesse tempo comigo, e como que ouvir a voz dele no tempo certo é de extrema importância. E então o Senhor me levou na passagem, nós vamos falar somente de um versículo, que é Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Repita comigo, ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mediante a palavra? A palavra. A palavra. Você já se perguntou de onde nasce a fé?
É algo que a gente sente ou é algo que se ativa a partir de ouvir? Isso é muito interessante. Nós vemos a passagem e ela diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir a mensagem, que significa o quê? A fé verdadeira, ela não nasce de experiência lógica ou circunstâncias. Não nasce de experiência lógica ou circunstâncias. A fé nasce quando ouvimos algo que vem de Deus. Quando ouvimos algo que vem de Deus. E ouvir pela palavra de Deus. O que significa isso? Não é apenas ouvir sobre Deus, mas ouvir a Deus. Ouvir a Deus é ouvir a mensagem, ouvir a promessa ou ouvir a instrução. O Senhor dá. Ele dá. E ouvir Deus é diferente de ouvir pessoas, ouvir circunstâncias, ouvir conselhos. É ouvir a voz, porque a voz de Deus, ela tem poder de milagres. Se nós estivermos atentos a ouvir ao Senhor, ela tem poder de fazer milagres. Mas é importante que nós entendamos, e eu vou comentar um pouquinho com vocês, sobre 2 tipos de fé. E aí, vocês vão entender mais ou menos o porquê que tem gente que tem fé, mas é uma fé que não produz. Por quê? Porque existe uma fé que ela é chamada de fé natural. O que é a fé natural? É uma confiança baseada na experiência, na lógica, ou no costume, ou na necessidade humana. Ou seja, uma confiança em si mesmo, ou em qualquer outra coisa. Exemplo. Uma cadeira. Quando você vai sentar numa cadeira, você ora para sentar na cadeira? Fatiane ora. Eu não oro. Por quê? Porque você confia. É ou não é? A fé é a confiança. Então, o que acontece? Você senta na cadeira. Mas o que acontece? Essa fé ou essa confiança é baseada em experiências passadas que você teve. Porque outras vezes já se sentou na cadeira e nada aconteceu. A não ser que você tenha caído. Que pode ser também. Certo é o caso da irmã. Glória a Deus. É ou não é? Pode acontecer. A fé natural, ela faz o quê? Ela confia naquilo que vê. A fé natural, ela repete comportamentos. Então, coisas que aconteceram, ela te faz confiar. Segundo exemplo, prático. Salário no fim do mês. Você trabalha acreditando que o salário vai cair no final do mês. É ou não é? Ou no meio, ou no fim, ou whatever, né? Só um exemplo. Isso é fé. É fé no quê? É fé no sistema. É fé de que a coisa vai acontecer. Certo? Mas o que acontece? Quando o sistema falha, a fé não caiu. Pronto. Outro problema. Por quê? A fé natural, ela depende de previsibilidade. Preciso molhar aqui. Aí você ouve uma pessoa, veja bem, é uma coisa que acontece. Pessoas aleatórias. Você está conversando, a pessoa fala assim, nossa, tenho fé que vai dar certo isso aí. Não ora, não obedece, não muda, não faz nada, mas a pessoa é cheia de fé. Sabe o que é isso aí? Isso não é fé, isso aqui é otimismo. É otimismo. É uma esperança sem entrega. Certo? Mas a fé natural, ela é universal. Todo mundo tem, todo mundo nasce com ela. Porém,
O problema da fé natural é que ela pode ser mal direcionada. E aí o que acontece? A pessoa está entendendo que aquela fé que ela tem vai levar ela a algum lugar. E quando aquilo não acontece, porque a fé natural não te leva ao sobrenatural, o que acontece? Cai. Então, a fé natural, ela não é mal, é normal, só que ela é limitada. Ela acredita quando vê. Ela confia quando entende. E ela avança quando tem controle. Então, as pessoas de fé natural, elas calculam e dão o passo calculado. Mas a fé natural para quando a lógica ou o cálculo terminam. E para a gente começar a falar da outra fé, eu lembrei de um exemplo, vamos dizer, uma parábola bem interessante que eu li esses dias, que o autor ele estava dando um exemplo de uma viúva que criou o filho dela sozinho. Isso é muito poderoso, ouve isso, que é muito poderoso. Ele estava explicando ali sobre pessoas moralmente corretas, porque as pessoas moralmente corretas, aquelas que saem para trabalhar de manhã, fazem as coisas certas, não roubam ninguém, não falam nada, elas são autossuficientes, ou seja, a fé delas é uma fé natural, elas não precisam de Deus, na maioria das vezes, de maneira geral, tá? Então ele estava falando que essa viúva criou o filho dela sozinha. Então o que ela faz? Ela o põe a uma universidade e faz de tudo para ele. E aí ela ensina durante este caminhar que você precisa ser uma pessoa correta. Você precisa sempre dizer a verdade. Você precisa trabalhar muito para obter as coisas. Seja generoso, meu filho, e cuide dos pobres. A mãe ensinou isso ao filho. Passa o tempo, o rapaz cresce e faz tudo exatamente como a mãe ensinou. Ele faz tudo exatamente como a mãe ensinou. E um belo dia, você encontra com ele, eu e você, e aí a gente pergunta, como é o seu relacionamento com a sua mãe? Aí ele fala assim, a gente não se fala. Eu não tenho assim um contato pessoal com ela, mas sabe assim, eu sou uma pessoa correta. Eu aprendi todas as coisas que minha mãe me ensinou. Eu sou honesto, eu trabalho muito e eu também cuido dos pobres. Eu tenho vivido de uma forma correta. Você não acha que é isso que importa? Vocês ficariam satisfeitos com essa resposta? Sim ou não? Não. Não basta ele levar uma vida correta, como a mãe dele tinha ensinado, sem ele ter um relacionamento com ela. O comportamento dele é condenável. Porque, na verdade, ela deu a ele tudo o que ela tinha. Mais do que apenas uma vida correta. Mais do que cuidar, ter honestidade, mais honestidade e blá, blá, blá. O seu filho lhe deve amor e lealdade. Então, queridos, eu e você, nós devemos realmente tudo a Deus. Tudo a Deus. E se existe um Deus, nós devemos muito, muito, muito mais do que uma vida moralmente correta para Ele. E definitivamente Ele merece um lugar especial nas nossas vidas. E se não estamos fazendo isso, ou não estamos buscando isso, nós estamos sendo o próprio Senhor da nossa vida. E hoje Deus está nos convidando a entender que viver no natural não vai te levar a basicamente lugar nenhum. Ou não vai te levar para
o mesmo lugar das pessoas que têm uma fé transformadora. Hoje Deus nos chama para relacionamento. Não existe fé sem relacionamento. Não existe fé sem ouvir e falar. Não existe fé sem ouvir e falar. Hoje você vai entender e vai passar a viver sem ouvir falar de fé. Se Deus me colocou aqui para falar algo para vocês a respeito disso, é porque Ele não quer que você esteja satisfeito com experiências do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua prima, do seu vizinho. Não! Ele quer dar experiências a você. E a fé que eu quero falar hoje é uma fé transformadora. É uma fé que transforma cenário. Não é aquela fé do vizinho? Do descrente? Não! A fé transformadora é uma fé viva, verdadeira. Ela não é limitada pelo seu intelecto. Não é pelo que você sabe, não é pelo que você calcula, não é pelo que você tem de sabedoria que teu pai ensinou, que teu primo ensinou, que a tua avó ensinou. Não! É totalmente diferente. Ela gera uma mudança no seu caráter. Ela gera uma mudança nas suas atitudes. Ela gera uma mudança na sua forma de viver. A fé transformadora nasce e cresce ao ouvir a palavra de Deus, que o quê? Te direciona. Essa fé te direciona. Essa fé te tira de um estado estático e te coloca num estado dinâmico, onde você caminha rumo à sua promessa. É disso que eu quero falar hoje. Vocês estão acompanhando? Glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos, olha isso, o que ele falou. Mateus 13, 9, não precisa colocar. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ou quem tem ouvidos, ouça com atenção. Quem não tem ouvido? Só que tem gente que tem ouvido e não ouve. Não ouve. Tem gente que ouve no natural. E é por isso, gente, que a gente tem visto muita gente se abater na igreja. Essa é a grande verdade. Porque somente essa fé que gera uma transformação interior é possível de alinhar a vontade de Deus para as nossas vidas. Somente essa. Somente essa. Ou seja, ouvir sobre Deus e ouvir a Deus transforma a sua fé. Transforma a minha fé. A fé de geral, instintiva, a fé limitada, a fé que não produz, para uma fé ativa, obediente e salvadora. A fé transformadora, ela nasce quando Deus fala, mas não é quando Deus fala, não. É quando a pessoa ouve. Ouve. E obedece. Porque se você ouve uma direção de Deus e você conhece a Ele, você caminha. Você caminha.
Agora só, olha só, entenda a temática, a fé que ouve, nós estamos falando da fé que começa, é a fé que começa, certo? A fé que começa. A fé que começa, ela começa então ouvindo. Ouvindo. O problema sabe qual que é? É que tem gente querendo fazer sem ouvir. Sai atropelando tudo. Sai atropelando tudo. Deus nem falou pra você fazer nada. Tá fazendo o quê? Tá? Calma aí. Deus tá falando pra você, espera. Me ouve. Me busca. Me procura. Entra no quarto. Fecha a porta. E fala comigo. Profeta Abacuque fez o quê? Até que o Senhor fale, não sai daqui. A fé natural, ela acredita que Deus pode fazer. Mas a fé transformadora, ela confia no que Deus falou. É muito diferente você saber e confiar. É muito diferente. A fé natural, ela reage. É uma fé que reage. A fé transformadora, ela responde a Deus. Agora uma pergunta aqui para nós. O que a gente tem ouvido? Ou quem nós temos ouvido? Do que nós temos nos alimentado? Ou o que está sendo levado para a nossa alma e para o nosso coração? Porque é mais fácil a gente acreditar na tragédia do que acreditar na palavra. É mais fácil você olhar na televisão, ver um monte de coisa errada e falar: o próximo sou eu, do que acreditar na palavra. Só que Deus, ele levantou pessoas que mudaram a história. E eu tô falando aqui só com gente que tá disposta a fazer coisa grande. Não tô falando com gente que tá querendo viver de coisa de coisa de migalha, não. Que daí, se quer viver de migalha, daí pode ficar só na fé natural mesmo. Não tem problema. Eu tô falando de gente que quer caminhar pela fé, que quer cumprir as promessas do Senhor, que quer chegar no destino profético que o Senhor tem para você. Eu tô falando com essas pessoas. Porque Deus levantou pessoas, eu não posso falar todas, mas nós temos o tempo limitado hoje, porque nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então, eu separei aqui três exemplos para a gente dar uma olhada com carinho. O que foi que esse povo fez? E eu fiquei pensando, que comportamento se repete? E eu quero começar falando para vocês de Noé. Eu vou colocar aqui, eu vou passar essa aqui, Carlos, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Beleza. Olha lá, aqui a palavra de Deus está falando sobre os heróis da fé. Se você quiser depois ter um tempinho lendo sobre Hebreus, capítulo 11, é poderoso. É poderoso. Mas veja só, nesse momento, ele está falando sobre Noé. Olha que interessante. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família.
Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Presta atenção. Noé foi avisado de coisas que não se viam, de coisas que não existiam. Nunca foi falado, nunca foi visto aquilo. Nunca. Gente, eu nem sei. Eu, sinceramente, é um contexto tão complexo que eu não consigo. Eu fico assim, e se fosse comigo? Com base em coisa que ele nunca viu, a humanidade não viu, ele fez o quê? Ele construiu uma arca e ele seguiu exatamente aquilo que Deus falou. Se você for lá, ler na palavra de Deus, você fica bobo. Mede aqui, coisa lá, coisa tal, coisa lá, olha, assim, é uma coisa. Só que a fé de Noé, ela o fez herdeiro da justiça. Pensa bem, ele foi, através do ato de Noé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Gente, é coisa grande. Noé deu um passo de fé poderoso, baseado em uma informação totalmente desconhecida. Mas o quê? Mas aí você fala assim, como é que isso ativou nesse homem? Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele estava atento, ele estava ouvindo. Gente, a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem de fé. Olha isso. Olha essa parte aqui. Aqui tem uma chave importante. Não, vamos pegar isso aqui. Ó, a palavra de Deus diz para nós. Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele foi movido. O que é isso? Impulsionado. É como que você fica parado e alguém faz assim, ó, tchum. Mas baseado no quê? Baseado no quê? Na fé. Ou seja, ele foi movido porque ele ouviu. Ou seja, a audição ou o poder de ouvir, assimilar, entender e crer fez com que ele agisse. Então Noé, a partir da palavra, foi movido, elevado a sair da fé, da fé natural ou da fé falada ou da fé de seus antepassados e passou a viver. Ele passou a viver, ou seja, ele tinha uma fé transformada pelo conhecimento de Deus. Ou seja, santo temor não ficou no sentimento, mas deu a direção e produziu obediência. Noé ouviu, a fé dele ativou e ele entrou em ação. Agora, às vezes a gente vê pessoas que fazem coisas grandes e a gente fala assim, como é que aquela pessoa fez isso? Que ela ouviu. Resultado. Deus preservou a família dele. E foi a partir da família dele que tudo aconteceu. Tudo de novo. Gente, é muito grande. É muito grande. Mas, escuta. Escuta mesmo. Escuta que nós estamos aqui para ouvir hoje. Escuta. Para de pensar que isso é só no papel. Isso é só na Bíblia. Não, isso é hoje.
Isso Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer que você viva pela fé. Ele quer que a sua fé alcance níveis maiores. Ah, mas eu estou passando essa prova, eu não estou entendendo tal. Deus quer te elevar para níveis maiores. A nossa fé será ativada a partir da palavra do Senhor. A nossa fé será ativada a partir da palavra do Senhor. Olha uma fé ativada na palavra. Lucas, capítulo 5, 4 a 5, nós vamos ler. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Ou, na outra versão, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Pedro aqui não foi movido pela lógica. Ou seja, por quê? Porque ele passou a noite toda pescando. Tentando pescar. E não tinha pego nada. Porém, Pedro não foi movido pela lógica ou por situações passadas. Pedro não foi movido pela sua experiência profissional, ou pelo histórico, ou pela sabedoria, ou pelo fato passado. Não! Pedro foi movido pela palavra, ou seja, Pedro ouviu, a fé de Pedro ativou e ele se moveu. Ok? Resultado, vamos falar de resultado. Olha lá, Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha lá, o que aconteceu? Quando o fizeram, pegaram, olha lá. Minha versão está totalmente diferente aqui, mas vamos para cima. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a romper. Deus está falando para você que Ele quer romper sua rede. Quem quer romper a rede? Quem quer romper a rede? Só eu? Só eu? Rompeu a rede. Olha lá, e aí o que aconteceu? Olha lá. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, como que diz assim: me ajuda! Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Gente. Se fosse o pastor Jacques, ia falar: oh my God! Eu não é, mas sou eu mesmo, então eu vou falar: gente, escuta aqui. É diferente. O que Deus tem para aqueles que creem é diferente. Mas você precisa crer. Deus está mandando te dizer, não importa as circunstâncias. Oh, mas eu tô vendo aqui, olha, tá uma confusão danada. Nossa, o visto do trabalho, meu Deus, olha, não tem como. O visto agora é 10, 15 anos. Como é que vai fazer? Deus está falando para você, como é comigo? Mas a minha conta bancária, Senhor Jesus, eu não tenho não consigo nem pagar o negócio. Estou vendendo almoço para pagar a janta. O como é comigo. Mas se eu estiver falando aqui e você sair daqui e tiver com o ouvido fechado, aí fica complicado. Porque Deus está falando. Deus está falando. Não importa se você já tentou e deu errado, não importa. Deus está falando para você, tenta de novo. Faz de novo.
Aleluias. Se Ele te deu uma palavra, a palavra é tudo o que você precisa. Se Ele falou com você, se Ele te prometeu, é tudo o que você precisa. Porém, Ele só vai falar para você se você ouvir. Só. Abraão. Vamos para Abraão. Abraão. Longe da terra prometida. O homem estava ali, ó. Deus chamou Abraão e falou assim, aqui, ó. Deixa a sua terra natal, seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. O pastor já pregou, né? O pastor já pregou. A mídia hoje tá acelerada. Tá crendo nas promessas, tá? Ouvindo a palavra e tá? Aqui, ó. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O cara não tinha nada. Nem a palavra de Deus esclarecia. Nem a instrução que Deus estava dando. O cara, olha para você ver. Agora, escuta. Ai, gente, peraí, que agora começou a dar calor. Escuta aqui. Deus vai falar coisa para você. Se você ouvir, Deus vai falar coisa para você que você... Escuta aqui. Que você não vai entender. Que vai ser impossível, que você não vai entender, que você não vai conseguir medir, não vai conseguir colocar na sua caixinha de possibilidades. É isso que Deus vai falar. Agora, você está preparado para ouvir? Como é que está seu ouvido? Está ouvindo e está jogando fora ou está ouvindo e está entrando? Olha aqui, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para os outros. Tô aqui. Como que vai ser isso aí? Gente, a promessa que Deus estava fazendo era grande e impossível. É impossível. Humanamente falando, aquilo era impossível. Abraão não via o caminho, não via nenhum detalhe. Ele falou, o pastor pregou, vai, o homem só andou. Mas ele ouviu a palavra, Ele ouviu. A fé dele ativou e ele foi. Só que tem gente querendo viver grandes coisas com fé natural. Isso aí não vai dar. Olha aqui, a manifestação da fé transformadora, ela nasce ao ouvir a palavra e se manifesta na ação. A conclusão. Hebreus 11:8, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu. Quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança, ele partiu sem saber para onde ia. Olha aqui, pela fé, Abraão obedeceu. Que fé? A fé que ouve. A fé ativa e vai. Agora, como eu falei, se você sair andando e fazendo coisa que você está querendo fazer da tua cabeça, aí pronto, tá? Depois, se der ruim, não avisa para Deus não, e fala assim, Deus, me ajuda. Tá? Porque viver debaixo das promessas do Senhor, viver debaixo das promessas do Senhor custa, porque, como diz a frase, o que muito custa, não está escrito aqui. O que muito vale, muito custa. Ou muito, como é que é? Ajuda aí, funcionária. É isso aí? Como é que é? O que muito vale, muito custa. Escuta aqui, no último exemplo aqui, nós estamos acabando já, Deixa a sua terra natal, os seus parentes, a sua família, escuta. É fácil? Não. Não. Todo mundo aqui está nessa condição, ou pelo menos a maioria. Né? É fácil? Não é fácil, não. Só que agora,
viver debaixo das promessas, viver na direção de Deus, é outra coisa. É outra coisa. E antes de eu concluir, fazer recapitular aqui para vocês, eu quero contar para vocês um testemunho bem rapidinho. Bem rapidinho. Hoje mesmo, é que Deus faz de um jeito muito doido, né? Hoje mesmo estava lá na Érica, eu falei para ela, Érica, então, já vou pregar. Porque você não vai estar lá no culto, aí você já ouve a palavra. Olha, então você já ouve a palavra. E comecei a falar. De repente, Deus, por que não sei, me levou a mostrar para ela a minha casa que eu morava no Brasil. E daí, ela ficou assim, nossa, Kali, como era lindo. Lembrei por quê? Calma, lembrei. Eu lembrei porque ela falou pra mim que ela gosta de decoração cinza. Ela gosta de tons cinzas na decoração. Ela tava me contando. E eu falei pra ela assim, nossa, você não sabe, minha casa em Curitiba, ela tinha muito esse lado de decoração cinza. No fim, acabei enjoando, hoje eu tirei tudo cinza da minha casa, não tem um cinza. Mas eu gostava muito, eu acho lindo também. Mas nossa, deixa eu ver se eu acho umas fotos aqui pra você. Gente, Deus me levou, sabe aonde? Naquelas fotos que você tira pra vender. Sabe aquela foto? Que você quer impressionar o vendedor? Sabe aquela? Aquela lá. Eu nem sei como é que eu achei. Eu fui rodando o negócio lá, eu achei. De repente, eu olhei aquilo ali e eu falei, uau. E aquilo foi assim, uau. E ela, Kali do céu, que coisa mais linda. Nossa, que armário mais lindo. Você viu esse armário todo cinza, meu Deus do céu, que coisa mais linda, não sei o que. E eu só aqui. E aí, me fez, olha que coisa interessante, me levou a lembrar como eu saí de lá. Isso é muito doido. Olha, a coisa aconteceu hoje, real, online, porque como eu saí de lá? Gente, eu saí de lá, sabe que a palavra de Deus diz, a paz que excede todo entendimento? Todo entendimento. Gente, eu estava... E aí, olha para você ver, complementa a história. Essa semana eu estava conversando com uma amiga de infância. Nós estávamos falando sobre o meu processo de o quadro de ansiedade e depressão que eu desenvolvi no pós-parto. E aí eu estava conversando com ela, tal, eu tomei uma medicação, eu entrei na medicação e tal, passei no psiquiatra, e estava contando pra ela, e ela estava me perguntando, coisas de dormir e tal, e nós estávamos falando sobre isso, e aí ela me falou, ela falou assim, nossa, Kali, e eu estava, enfim, Deus me levou a falar de Deus pra ela, enfim, falar dele pra ela, outros problemas, mas ela estava falando assim pra mim, assim, nossa, Kali, como é que você saiu daqui nessa condição que você estava? Porque quando eu saí do Brasil, eu estava sob a medicação ainda. Eu estava sob o tratamento psiquiátrico ainda. E eu saí, gente, sabe como quem bate a porta e fala assim, Deus, eu saí do emprego que eu mais amava na minha vida. Um emprego bom. Deus tinha me dado um emprego bom. Mas, gente, sabe o que me fez caminhar pela fé? Diego, então, nem se fala. Ele já contou esse testemunho aqui 1 milhão de vezes. A fé dele transcende as explicações humanas. Eu nem consigo entender, mas tá tudo bem. Mas você sabe por que eu estava em paz? Porque Deus nos mandou, literalmente. Literalmente. Nós fomos mandados, Deus falou na palavra... no culto, Deus falou com a profeta, depois Deus mandou o outro profeta, depois Deus falou, e a gente veio numa convicção, que você fala assim, eu não tô vendo, eu não sei nem onde eu vou morar, mas eu sei que Deus vai fazer algo grande lá. E aqui, gente, deixa eu falar pra vocês, pra gente que tá aqui, é uma coisa muito pequenininha. Mas isso que a gente vive aqui é algo muito poderoso. É algo muito poderoso. Sabe? Eu nunca imaginei estar aqui, falando isso aqui pra vocês. Nunca imaginei. Nunca imaginei que Deus ia me colocar aqui. Mas, Deus em sua infinita misericórdia,
trabalhou a minha fé. E em 3 anos, olha, em Curitiba a gente falava isso, nós vivemos lá 5, foi? 5 anos. 5 anos, 6, por aí. A gente falava, foram 15 anos em 6. Gente, eu vivi 30 anos em 3 aqui. Intensidade total. Debaixo das promessas do Senhor. E na obediência, vamos pra cima. O que tem que fazer? E vai. E Diego, vai. Onde é que vai? Vamos bater a porta, vamos fazer tal, tal, tal. É fácil? Claro que não. Claro que não é. Mas eu vivo de milagre em milagre para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porque a minha pequenez. E Deus, Ele honra aqueles que ouvem. Deus honra aqueles que ouvem e obedecem. Para a gente fechar, conclusão, ouvir ativa a fé transformadora. Ouvir a palavra, se relacionar com Ele. Sabe, se você tem uma decisão importante para tomar na sua vida, não faça nada sem ouvir a voz de Deus. Nada. Não caminha para o lado. Não caminha para o lado. Fala, Senhor. E se Deus não falar, porque Deus trabalha no silêncio, tá? Se Deus não falar, fica parado. Stop. Até Deus falar. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Recapitulando e vamos fechar aqui, porque Deus é bom e o tempo está acabando. A fé nasce ao ouvir a palavra, não em circunstâncias e nem em sentimentos, não por repetição. A fé transforma, a fé transformadora, ela gera ação, ela gera coragem e ela gera obediência diante daquilo que os seus olhos não podem ver. Ouvir e obedecer é o que nos move em favor dos milagres e nos faz caminhar rumo às promessas do Senhor. O próximo passo da fé começa quando a gente coloca em prática aquilo que nós ouvimos do Senhor. O próximo passo de fé começa quando a gente coloca em prática aquilo que a gente ouviu do Senhor. E se o Ministério do Louvor quiser se posicionar, eu quero falar com você nesta noite que Deus provavelmente falou ao seu coração, assim como Ele falou com o meu. E Ele convida você hoje a dar um passo de fé. Ele quer que você hoje saia da fé natural, saia da fé que não te leva a lugar nenhum. E Ele quer que você confie na palavra dEle. Ele não quer que você viva de teoria, de fé dos outros, de fé que se ouve falar. Ele quer transformar a sua fé. Ele quer mudar a sua vida, os seus caminhos. Sabe? Em Romanos 10, 9, 10, ele nos ensina como que a gente pode dar um passo de fé. Às vezes, ou muitas vezes, o passo de fé não é compreendido.
É isso que a gente precisa entender, sabe? Muitas pessoas falam, e eu já fui um pouco mais teimosa, infelizmente, né? Quando eu fui aceitar Jesus, eu sabia o que eu estava fazendo, porque vi muita gente fazer, mas isso foi um erro, um grande erro. Por quê? Se tivesse feito antes, já estava vivendo desde antes. Mas, olha só para você ver o que diz a palavra de Deus. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Gente, para confessar a Jesus, você precisa somente acreditar que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É isso. Isso te dá acesso à salvação. Isso te dá acesso a uma fé que vai transformar a sua vida, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, queridos, eu quero fazer um convite para você. Se você ouviu, de verdade, ouviu, e você quer dar uma resposta para Deus. Você quer falar assim, Deus, se o Senhor tem um plano para mim mesmo, ativa minha fé a partir desse ato. Ativa minha fé. Sabe? A palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor, Ele quer fazer algo novo. Ele quer fazer algo diferente. Mas nós precisamos acessar a fé que transforma. Acessar a fé que faz. E é por isso que nessa noite, assim como em todos os cultos, eu quero perguntar a você. Você deseja confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você deseja fazer isso, levanta sua mão. Se você deseja aceitar ou se reconciliar com Jesus, essa é a oportunidade. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida, mas Ele precisa que você confesse, que você fale, e então você poderá caminhar pela fé que transforma, caminhar pela fé que leva de um lugar para o outro, e não uma fé que você ouve falar. Queridos, esse ato é muito importante. Deus está dizendo, se você confiar em mim, obedecer e declarar que o meu Filho Jesus, como Senhor e Salvador, eu cumprirei as promessas que eu tenho para a sua vida. Deus vai fazer, mas você precisa declarar. É muito simples, é só falar. Existe alguém entre nós, queridos? Não precisa ter vergonha, não precisa ficar pensando que todo mundo está olhando para você. Aliás, todo mundo vai festejar. Todo mundo, a maioria, muita gente aqui fez esse ato. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Não deixa o inimigo te segurar, não. O inimigo quer te confundir. Ele quer falar para você que você consegue calcular, que você consegue entender, que você não precisa, Isso aí não precisa. O inimigo faz isso. Ele quer falar para você, você não precisa disso, você não precisa fazer isso. E aí ele te aprisiona numa vida que não vai te levar a lugar nenhum. Mas Deus está falando para você, hoje é o dia em que eu quero transformar a sua fé. Não é que a sua fé precisa estar gigantesca. Não é que a sua fé precisa transcender esse teto aqui, não. Eu preciso que você somente entenda que quando você declarar, aceitar, você vai passar a viver as promessas do Senhor. Você vai passar a viver em uma fé ativada, em uma fé que leva para destinos. É só isso. Existe alguém entre nós? Eu quero te dar essa chance. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Estou preparando um caminho.
vez mais diminuindo. porque importa que ele cresça. Nem o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Queridos, há alguém entre nós? Eu vou encerrar com uma oração. Se existe alguém, louvado seja